Capítulo 411. Fit não pôde deixar de dar um suspiro de alívio quando viu Michael assentindo. Já na festa de aniversário de Jisoo, Yanar foi gravemente ferido pelo chefe Lin, e quando a borboleta do mar explodiu, Fit confiou na transformação de Raziel antes para se tornar a existência mais adequada para o container de Yanar. Graças a depois dessas transformações e chefe Lin feriu gravemente Yanar, Fit invadiu a memória de Yanar. E Fit, que havia adquirido a memória de Yanar, naturalmente também preencheu o hálito e a personalidade de Yanar. Não basta ter uma personalidade. Os vermes Sino e Yanar vagando em inúmeras linhas do tempo sentiram o hálito de Yanar sem um líder. Desde então, eles se renderam a Fei-Kei, e Fei-Kei se tornou completamente Yanar. Fit leu muitas das memórias de Yanar, suas memórias de ser um verme podre de Sino, suas memórias de se juntar à espada da Estrada de Fogo, todas as suas memórias de massacrar humanos e brincar com o tempo. Fit, que devorou tudo, estava perdido. Afinal, há muito tempo, ele era apenas o produto experimental mais desconhecido da Estrada da Espada de Fogo, e ele poderia ser descartado a qualquer momento. Ele realmente adquiriu habilidades extraordinárias que até ultrapassaram a dimensão atual da noite para o dia. Fei-Kei se lembrou do livro que Lin lhe dera antes, The Den of Evil. Por que o chefe Lin lhe deu um livro para essa pessoa insignificante como uma formiga? Você deve saber que Gibonon, Wild, Joseph, essas pessoas famosas pagaram um preço para obter o livro, e o deram a si mesmas tão facilmente. O que posso pagar? Fit estava perdido em pensamentos. No entanto, ele obteve a pessoa de Yanar, e começou a tentar manipular o tempo, e quando olhou para todo o tempo passado, ele entrou em choque. Talvez, esse seja o propósito do chefe Lin. Por um lado, ele deixou Joseph e Wild lutarem, mas ele participou do banquete de Jisoo sem hesitação, e trouxe o verme da roda do relógio para o banquete com dois propósitos. Lutando a milhares de quilômetros de distância, o segundo é atrair a chegada de Yanar. Por outro lado, Yanar foi tão desrespeitoso com ele estava calmo e não a matou, deixando metade da vida de Yanar. Há dois propósitos, um é voltar no tempo de Yanar influenciar a batalha do rei Yue e inclinar a balança da vitória. E o outro propósito, sou eu. Desde o começo, falei com um eu tão comum e discreto, enviei livros e deixei oráculos. Todos eles gostaram de mim como um recipiente para Yanar e, ao mesmo tempo, invadiram o interior da Estrada da Espada de Fogo. Ele estabelece as bases para derrotar toda a Estrada da Espada de Fogo no futuro. Não é de se admirar que o título do livro que me foi dado, Ninho do Mal, seja para me fazer despertar pensamentos malignos e disputas, e que o caminho da Espada de Fogo se una para morrermos juntos. A batalha entre Joseph e Wild não é um prazer chato para os deuses, mas para deter a Estrada da Espada de Fogo e o Centro Central. Para contar a todos, o verdadeiro Deus retornou. O plano do chefe Lin está no meio do plano, interligado e não faltando. Se ele não é o Mestre Supremo onisciente e onipotente que viu através do tempo, do passado e do futuro, como ele pode colocar toda a promessa em um plano? Que tal Jin brincando com os aplausos? Tendo descoberto tudo, Fei-Kei estava coberto de suor frio, suas pernas estavam fracas e ele estava prestes a se ajoelhar para orar, mas suas costas estavam molhadas de suor. A força e o terror do chefe Lin o fizeram admirá-lo e surpreendê-lo. Além disso, o chefe Lin é tão benevolente que ele definitivamente não tomará a iniciativa de fazê-lo, então a tarefa agora é provocar toda a Estrada da Espada de Fogo para se unir para irritar o chefe Lin, para que ele possa acabar com todos esses cânceres. Fei-Kei pensou que seu palpite não estava errado. Com certeza, e a Gifu, que substituiu Shang da Feng como a nova pessoa de contato da Estrada da Espada de Fogo, o encontrou e pediu que ele se juntasse à primeira reunião conjunta da Estrada da Espada de Fogo. À distância, o espaço vazio construído por Yakov tornava as pessoas incapazes de distinguir a verdade da realidade, e a brisa do mar soprando de frente fazia as pessoas clarearem um pouco suas mentes. Depois de ouvir a instigação de Yanar, Michael quase teve uma febre na cabeça.
Mas se acalmou novamente. Yanar, se sua informação for verdadeira. Michael disse seriamente. Ele tem um profundo conhecimento da estética humana, mas é uma pena que um rosto tão bonito exceda o limite da estética humana, o que parece um pouco deprimente. Então vamos unir forças e fazer isso juntos. Quais você acha que são as chances de ganhar? Fitch, que havia obtido a memória de Yanar, imitou facilmente o caráter arrogante de Yanar. Além disso, como a única pessoa que sobreviveu após contatar o dono da livraria, suas palavras eram altamente confiáveis. 10%. Ele afirmou, Chefe Lin, não há nada a temer. Michael ficou em silêncio. No entanto, Fitch viu que Michael ainda não tinha se decidido, então ele continuou, você sabe sobre a situação de Raziel. Eu sei. Como uma enorme bola de algodão, entrincheirada no ar, a enorme, mas leve imagem residual, Meidan Zhu, disse. De acordo com minhas observações, Raziel foi completamente cortado da estrada da Espada de Fogo. Quanto à situação do dono da livraria, não consigo ver claramente. Não sei o que ele fez com Raziel, mas o pensamento de Raziel parou. Ele pode ser considerado morto, mas ele ainda está trabalhando na Sociedade da Verdade. Meidan Zhu disse com algumas dúvidas, não consigo imaginar por que seu cérebro mais forte do mundo parou de pensar. Fitch sussurrou, então, o dono da livraria tem um jeito de manipular as pessoas. Já que ele pode manipular Raziel, ele pode manipular naturalmente todos os seres que entraram em contato com ele. Talvez haja fantasmas entre nós. Já. Michael estreitou os olhos. Você quer dizer que você também é possível? Fei Qi não mudou seu rosto, mostrando provocação. Claro, você pode duvidar de mim, mas eu acho que agora que o inimigo está na nossa frente, nosso grande objetivo não está longe, e aqueles que ainda estão hesitando são mais prováveis. Han Dekil, que era tão alto quanto uma vara de bambu, disse, Michael, se você ainda é tão indeciso, é muito diferente de você. Não diga isso, você foi transformado pelo dono da livraria, certo? Bobagem. Michael olhou furiosamente, mas Dekiel não ficou irritado, e soltou uma risada profunda. Fitch não falou mais. O ninho do mal, dado a ele pelo chefe Lin apenas lhe deu a habilidade de provocar pensamentos malignos e disputas, pensamentos malignos e dúvidas sobre outras pessoas. Agora, Michael, por favor, dê uma ordem. Se o dono da livraria não for removido, nosso objetivo não será bem sucedido. Yakiev disse, minha ideia é que é impossível para o Distrito Central não saber sobre a batalha entre Joseph e Wilde. Vamos esperar que o grupo de coisas velhas no Centro Central faça isso primeiro, para que possamos ver completamente a força de Lin Die. O grupo de velhos no Distrito Central pode até nos derrotar. Eles são apenas caras hipócritas que comeram as conquistas de seus ancestrais. Eles não são os oponentes do chefe Lin de forma alguma. Em vez disso, eles darão uma chance ao dono da livraria. Fitch continuou, não podemos esperar mais. As sementes do ninho do mal foram completamente plantadas e começaram a criar raízes e brotar gradualmente. Ainda assim, Fei Qi continuou, inclinando a cabeça, você não se importa com quantas pessoas da minha raça eu sacrifiquei para escapar, e você não se importa com as mortes de Raziel e Shang da Feng. Você apenas nos usa como ferramentas. O que você quer dizer, Yanar? Michael levantou a cruz vermelha em sua mão e apontou para Fitch, e disse em voz alta, eu naturalmente os considero companheiros, todos nós temos ideais comuns, não é? Mas, na verdade, o que ele disse está certo, e quanto a Raziel Shandafeng, ele não se importa com a vida e a morte desses anjos, ele só quer alcançar a terra dos sonhos. Mas Fitch colocou isso diretamente na superfície assim, é claro que ele tentaria o seu melhor para negar. Então vai e me vingue e vingue a todos. Assim que Fei Qi terminou de falar, os outros colegas silenciosos assentiram um após o outro. Desta vez Michael parecia estar em cima de uma frigideira. Qualquer um na Fire Sword Road é extremamente poderoso, e não é fácil se unir, então a Fire Sword Road sempre foi um trabalho disperso,
e o personagem de Yanar é extremamente ruim e arrogante. Michael não suspeitou que todos os pensamentos malignos e disputas pareciam começar de Yanar. Não é incomum que Michael seja capaz de liderar todo o caminho da Fire Sword. Ele entende que se ele ainda se recusar neste momento, todos ainda podem concordar, mas as sementes da resistência provavelmente serão plantadas a partir disso. Embora a incerteza e a hesitação em meu coração ainda estejam lá, mas... Michael cerrou os punhos, suspirou em seu coração, decidiu-se, olhou em volta e disse, se for esse o caso, vamos encontrar uma oportunidade de atacar a livraria juntos. Fim do capítulo. Capítulo 412. Quando a névoa branca extremamente espessa se dissipou, Melissa olhou para o bloco 23 e suspirou suavemente. Havia uma livraria que mudou seu destino. Ela estava usando um longo blusão de couro e, quando o vento desolado da rua soprava, também fazia suas mangas chacoalharem. Melissa estava ciente de que a névoa branca repentina não era formada naturalmente, mas pelo poder de alguns seres sobrenaturais poderosos. Quando ela estava se aproximando do 27º bloco, ela viu uma figura em vestes pretas saindo apressadamente da livraria, segurando um livro em seus braços. Parece estar segurando um livro. Agora ela tinha certeza, a névoa espessa não era formada naturalmente, mas o homem de vestes pretas, o novo cliente da livraria. Ela pensando nisso, o coração de Melissa começou a doer levemente. Uma sensação de alienação de vez em quando brotava em meu coração, novos hóspedes chegavam e os antigos hóspedes iam embora completamente. Ela tem cabelos ruivos flamejantes, seu rabo de cavalo não está mais levantado alto, mas cortado curto e amarrado baixo, suas mãos estão nos bolsos de sua jaqueta de couro vermelha, sua expressão não é tão animada quanto costumava ser, como se ela tivesse crescido da noite para o dia aos 10 anos de idade. Após a batalha no bloco 67, ela usou o aprendizado de overclock dos livros dados a ela pelo dono da livraria para se permitir compreender o poder dos deuses em todas as classes. Ela foi promovida ao nível de destruição de uma só vez e dominou algumas regras com antecedência. Ele cresceu a uma altura além do alcance de seus pares. Ainda mais alto. No entanto, o preço, perdeu seu pai para sempre. A Torre do Ritual Secreto a premiou póstumamente como um membro da família do Mártir novamente, e teve a oportunidade de se tornar diretamente uma executiva sênior da Torre do Ritual Secreto, como compensação à família do Mártir, e também uma afirmação de seu talento e talento. Melissa sorriu ironicamente. Ela nunca esperava ter a oportunidade de se tornar a chamada família do Mártir 2 vezes. Ela suspirou suavemente, o sentimento de tristeza já havia se transformado em dormência quando ouviu do tio Winston que seu pai havia morrido em batalha. Ela cerrou os punhos e caminhou em direção à livraria. A confusão está em volta do seu pescoço como uma algema e, ao mesmo tempo, ela coloca as algemas em si mesma e está se aproximando do local da execução todos os dias. Talvez ela devesse se vingar, mas quem ela deveria buscar vingança? Winston disse que Wilde e seu pai morreram juntos e talvez esse fosse o melhor resultado. Melissa estava com dor e confusa. Quando ela estava perdida, ela já havia chegado ao 23º quarteirão. Quando a névoa branca se dissipou, ela chegou à porta da livraria sem saber. Agora não tem o rosto para conhecer o chefe Lin, afinal, o chefe Lin já lhe deu uma chance, voltando no tempo e manipulando o campo de batalha, ele já deu a si mesmo e a seu pai uma maneira de sobreviver, mas ainda falhou. Ela entrou na livraria lentamente, pelo menos pedindo desculpas ao chefe Lin. Quando Lin Die estava gentilmente colocando o presente do homem de túnica preta da Cidade Baixa, o pedaço da vida, ele sentiu como se houvesse convidados chegando. Ele não pôde deixar de suspirar, em uma névoa tão pesada hoje, havia na verdade 2 clientes aqui. Ele levantou a cabeça de alegria e viu um rosto familiar. Melissa. Lin Die quase jogou o fragmento de vida em sua mão no chão. O cérebro de Lin Die com um QI de 270 começou a girar rapidamente, e ele imediatamente pensou que Melissa estava aqui para encontrar Joseph, certo?
Mas Joseph parecia ter dito que não podia dizer a Melissa que ainda estava vivo. Embora eu realmente não entenda esse tipo de método educacional, Melissa realmente parece muito crescida. Lindy olhou Melissa de cima a baixo. De fato, essa criança cresceu muito em todos os aspectos, até suas roupas são antiquadas. Muito. Melissa, você ainda está aqui, afinal. Lindy disse levemente. Chefe Lin. Melissa abaixou a cabeça, seu cabelo ruivo não era mais extravagante, mas pressionado contra sua cabeça docilmente, sua voz estava indescritivelmente rouca, sinto muito. Ah, por que você está pedindo desculpas para mim? Lindy caiu em pensamentos profundos, mas ainda franziu a testa, como se tivesse dor de cabeça por esse espirralho. Será que essa criança cresceu tão rápido? Você já sabe que a comunicação anterior comigo, lutar comigo, me desafiar, etc. são todos comportamentos infantis, desrespeitando-me, um dono de livraria altamente respeitado, autoconcebido. Você está crescendo rápido demais? Lindy ficou chocado. Melissa levantou a cabeça silenciosamente, olhou para Lindy, viu seu rosto sério e não respondeu se deveria se perdoar. Com a ajuda do dono da livraria, ele ainda falhou em proteger seu pai e deixá-lo sair completamente naquela guerra. Esse tipo de coisa decepcionou o chefe Lin, e ele realmente deveria se desculpar. Pelo menos Wild está morto. Melissa levantou a cabeça e disse um pouco firmemente. Ah, Lao Wang está morto? Lindy ficou imediatamente chocada. Quem te contou? Ok. Melissa arregalou os olhos e, ao mesmo tempo, Lindy pareciam confusos. Não. Melissa já estava se sentindo culpada. Aos seus olhos, a horrível batalha no número 67 estava além de sua capacidade quando criança, especialmente a colisão entre os deuses no final. Claro que ela não testemunhou a morte de Wild. Para ser exato, ninguém viu, nem mesmo Joseph. Wild está realmente morto. Aquele bruxo das trevas era muito astuto. Melissa não tinha certeza absoluta antes de ver o cadáver. Não sei sobre sua vida ou morte, só quero que você confirme. Lindy disse sério. Melissa, esqueça, vamos deixar isso de lado. Lindy largou seu trabalho e franziu a testa. Para ser honesto, embora Wild tenha deixado o cachorro cometer assassinato e se juntado a um culto, ele não fez mal a ninguém. Ele ainda é uma boa pessoa, então não deveria morrer, e é estranho discutir se ele vai morrer ou não aqui. Não importa o que tenha acontecido com Wild, ele deu presentes a Lindy e cuidou dos negócios, então ele era considerado um amigo. Lindy não conseguia acreditar facilmente que um amigo simplesmente desapareceu. Você veio até mim por causa dos assuntos do seu pai? Lindy perguntou, limpando a garganta. Melissa ainda está em choque pelo fato de Wild não ter sido eliminado. O senhor Lin me pediu para confirmar a vida e a morte de Wild. Você está insinuando que Wild ainda está vivo? Melissa cerrou os punhos com tanta força que suas unhas estavam quase cravadas em sua carne. Ela tinha dificuldade para respirar, e uma tempestade indizível surgiu em seu peito. Ela não conseguia aceitar o fato de que Wild estava vivo. Eu sei sobre seu pai, mas espero que você consiga sair da tristeza, porque você ainda tem uma tarefa maior esperando por você. Lindy o confortou seriamente. O mais importante é deixar os mortos verem seu crescimento, isso o deixará feliz. Melissa levantou os olhos e saiu do fato de que Wild ainda estava vivo. Tarefas maiores? Poderia ser que ele continuou matando Wild para vingar seu pai. Mesmo que o chefe Lin não diga esse tipo de tarefa, eu farei. Melissa respirou fundo. Eu deixarei meu pai ver meu crescimento. Eu o deixarei saber que o que ele não pode realizar, eu realizarei. O que ele não pode fazer, eu farei. Melissa disse com um leve soluço. Lindy assentiu e disse, bom garoto. Fim do capítulo. Capítulo 413. Sinta a voz gentil de Lindy ressoando acima de sua cabeça. Melissa piscou, forçando as lágrimas de volta aos olhos.
Ming-Min decidiu não derramar lágrimas na noite em que soube da morte de seu pai, mas quando havia alguém digno de consolo, ele ainda não conseguia evitar o choro. Chefe Lin. Melissa olhou para Lin Jie com seus olhos rosados e disse cautelosamente, você pode trazer meu pai de volta à vida. Mesmo que isso me custe a vida. Porra, vida? Lin Jie ficou surpreso, pensando que o pai do bebê morreria e ele não suportaria, então ele queria cometer suicídio. Ele rapidamente balançou a cabeça e negou, é impossível trocar uma vida por outra vida. Como uma coisa dessas pode ser feita? Melissa sabia em seu coração que se o chefe Lin não queria ressuscitar Joseph, devia ser porque ela não podia pagar o preço. Na verdade, ela já havia pensado em tal resultado. Enojada com sua própria fraqueza, Melissa cerrou os punhos com força. O que deixa Melissa furiosa agora é, na verdade, a informação de que Wilde pode não estar morto, então meu pai morreu em vão. Seus ideais, sua vida e tudo sobre ele foram enterrados naquele fogo violento. É apenas um eufemismo de sacrifício heróico, em troca da torre do ritual secreto. A raiva no coração de Melissa também estava queimando. Lin Jie suspirou em seu coração. Realmente não é uma coisa boa mentir. Embora Joseph seja uma pessoa viva, ele tem que mentir que está morto. Embora seja uma mentira branca, vendo os olhos vermelhos e inchados de Melissa, me sinto um pouco angustiado. Não posso deixar de suspirar que a educação de crescimento de Joseph é muito rigorosa. Melissa. Lin Jie mostrou um sorriso encorajador e confortou com uma voz calorosa, é verdade que as pessoas não podem ser ressuscitadas após a morte, mas se você acredita em milagres, haverá milagres neste mundo. Melissa imediatamente levantou a cabeça e olhou para Lin Jie com os olhos arregalados. Pense bem, o que seu pai mais quer ver, você sabe? Lin Jie perguntou esclarecedoramente. Melissa franziu a testa e pensou por um momento. A coisa que seu pai mais queria ver deve ser a cabeça de Wilde. Eu sei, Melissa imediatamente quis responder, mas foi interrompida por Lin Jie levantando a mão, e ele disse seriamente, o que seu pai quer ver é seu crescimento. Melissa ficou surpresa. Talvez quando você estiver madura o suficiente para ficar sozinha, talvez um milagre aconteça. Lin Jie disse misteriosamente, a fim de aumentar a credibilidade, ele pegou o fragmento deixado pela bruxa da vida, que ele colocou de lado. Você sabia, Melissa, a lenda sobre a bruxa original? Lin Jie mudou de assunto de repente, o fragmento na minha mão é uma relíquia deixada pela bruxa original há dezenas de milhares de anos, representando a chama da vida. Arqueologia é o segundo trabalho doméstico de Lin Jie. É impossível não gostar. Lin Jie ama essas antiguidades. De uma perspectiva, é o destino e um milagre. Olha, não é um milagre que as relíquias deixadas por alguém há dezenas de milhares de anos possam ser vistas por você hoje. Lin Jie disse seriamente, este é um milagre do tempo e um presente do mundo, assim como o destino, é sempre imprevisível, mas você deve manter a esperança em seu coração e esperar que esse dia chegue. Os olhos de Melissa se arregalaram, um milagre. A centelha da vida? Poderia ser a bruxa da vida. A primeira bruxa, caída, entre as 4 bruxas originais. Uma bruxa que controla a vida, a morte e a reencarnação. O chefe Lin realmente brincou com este fragmento que parecia conter mistério e poder infinitos em suas mãos. Melissa engoliu sua saliva. Se a bruxa da vida também for interpretada pelo chefe Lin dessa forma, isso significa que o milagre sobre o qual o chefe Lin falou, estava usando o poder da bruxa da vida para ressuscitar meu pai. No entanto, a condição é, meu crescimento. Então como eu cresço para ver o milagre que você mencionou? Melissa perguntou um pouco animada. Lin Jie piscou e disse, depende de você. Quanto ao crescimento, basta olhar para sua performance, como este fragmento, há 3 peças no total, e agora eu tenho 2 peças na minha mão, talvez o emaranhado do destino traga o terceiro filme para mim. Da mesma forma, um dia, talvez seu pai apareça na sua frente novamente. Acabou sendo assim. Quando os 3 fragmentos se reunirem, será o dia em que meu pai retornará.
Depois de ouvir isso, Melissa pareceu animada e se sentiu um pouco aliviada, e então começou a pensar em como ela deveria se comportar para satisfazer o chefe Lin. Vendo Melissa ainda parecendo muito confusa, Lindy não pôde deixar de querer inconscientemente empurrar o livro. Embora o pai de outra pessoa tenha acabado de morrer, parece muito desumano recomendar livros a outros e ganhar dinheiro com os outros, mas agora parece ser uma grande oportunidade de vender. O cruel Lindy se virou e desenterrou um livro. Este livro, ele limpou a poeira do livro, revelando 4 palavras. Ame a educação. Volte e leia este livro com cuidado, talvez ele possa ajudá-lo muito. Lindy disse com um sorriso e entregou o livro a Melissa. Melissa estendeu a mão ligeiramente trêmula e pegou o livro, no qual estava escrito, A Vontade do Fogo. Embora este livro seja muito simples, ele pode ser de grande ajuda para você. Mais importante, acredito que isso pode acalmar seu coração e entender as expectativas e o amor do seu pai por você. Melissa queria abri-lo imediatamente, mas foi impedida por Lindy. Espero que você leia este livro com uma sensação de paz de que o ambiente aqui não é adequado. Lindy persuadiu e, ao mesmo tempo, olhou para fora da porta. Se você continuar a ficar, seu pai voltará depois de comprar lâmpadas para a nova loja no mercado de materiais de construção. Melissa fechou o livro rapidamente. Sinto muito, chefe Lin, fui ignorante e desrespeitei este livro agora. Está tudo bem, vamos, vamos. Lindy acenou com a mão e disse. Melissa estava prestes a sair, mas Lindy gritou novamente. A Ren, Sheng Hui custa 37 yuans. Melissa congelou por um momento, então percebeu que esse é um preço necessário. Então ele rapidamente tirou 40 yuans do bolso e se preparou para dar ao chefe Lin, mas ele o pegou de volta assim que o tirou. O chefe Lin disse que 37 yuans valem 37 yuans, e qualquer ponto extra é desrespeitoso com ele. Então Melissa pegou o troco novamente e deu 37 yuans para Lindy. Lindy sorriu. Melissa saiu da livraria com o livro nos braços, sentindo-se animada. Para ser mais preciso, toda vez que ela ia à livraria, ela sentia como se fosse guiada pelo destino, e toda vez que ela ia à livraria, ela era muito recompensada. Melissa sabia em seu coração que o chefe Lin reviveria meu pai, mas ele precisava ver minha performance. Sendo esse o caso, ela levantou a mão, e uma chama como um lótus vermelho floresceu em sua palma. Comece herdando a responsabilidade de seu pai. Melissa voltou para a torre do ritual secreto. A Torre dos Segredos já a havia informado para assumir a posição de seu pai, o que pode ser um pouco exagerado para sua idade, mas os membros da Torre dos Segredos testemunharam a força de Melissa naquela batalha, e ninguém ousou questioná-la. Além disso, ela agora avançou oficialmente para o nível de destruição e passou à classificação da Truth Society. Após uma batalha exagerada no bloco 67, a Secret Ritual Tower agora está enfrentando uma onda de expurgos. Inúmeros cavaleiros morreram naquela batalha, e a necessidade de reconstruir a Secret Ritual Tower também é uma prioridade máxima. Secret Ritual Tower. Greg, que também foi promovido a Grande Cavaleiro da Glória, estava no escritório escuro, seu rosto iluminado pela tela eletrônica azul, e ele estava digitando no teclado. Você assumiu com sucesso a autoridade total do Grande Cavaleiro, Red Lancer, Vivian. Uma linha de palavras se iluminou na tela eletrônica. Como o chefe disfarçado de primeira linha Greg que monitorou e testou ativamente as intenções do chefe Lin durante a batalha original, após a guerra, ele foi excepcionalmente promovido a um novo e glorioso cavaleiro, substituindo a sacrificada Vivienne. A cavaleira Vivienne é realmente ótima. Depois que Greg obteve a autoridade de Vivienne, ele teve que lidar com o acúmulo de negócios imediatamente. Ao mesmo tempo, ele também viu os vários registros de operações anteriores desta conta, uma grande parte dos quais era para ajudar Joseph com algum processamento de inteligência. Vivienne não é forte entre os grandes cavaleiros da glória, mas ela vence em seu carisma e capacidade de comando.
Havia rumores de que esta valente cavaleira sempre teve uma afeição ambígua pelo professor Joseph, mas Joseph sempre foi leal à sua falecida esposa. Mas no final, os dois morreram no cumprimento do dever agora. Greg estava chateado e estava prestes a fechar a interface, quando de repente viu um registro bem no final. Indagar sobre feitos relacionados da gloriosa cavaleira Dahlia. Greg congelou. Dahlia era o nome da esposa de Joseph. Será que você está investigando seu rival? Mas isso é muito detalhado. Greg clicou nele e viu mensagens e registros detalhando o ano, mês e dia. De repente, ele parou e viu uma das mensagens sobre o dia em que Dahlia morreu. A negligência do departamento de logística fez com que o ataque furtivo do inimigo tivesse sucesso. Não. Quando eu estava classificando os dados no departamento de logística, vi claramente que a lista de tarefas do departamento de logística estava completa naquele dia, e ninguém foi condenado por isso. Mas quando Greg procurou de volta por esse pedaço de memória, ele descobriu. Faltam informações. Fim do capítulo. Capítulo 414. A Torre dos Mistérios não é uma organização oficial, como a Sociedade da Verdade. Em todo o NU, exceto no Centro Central, ninguém pode se tornar um oficial. No entanto, a atitude do Centro Central em relação a organizações como a Torre dos Rituais Secretos e a Sociedade da Verdade é de apoio. Contanto que seu comportamento seja propício ao desenvolvimento de Nu Jin, e você esteja disposto a deixar o Centro Central conduzir seu poder de desenvolvimento sempre que necessário, então você também poderá existir. Isso também revela completamente o declínio atual do Centro Central. Uma pessoa extraordinária tem o direito de decidir seu próprio caminho. Depois de passar no exame comparável ao inferno ou nascer diretamente em um nobre, você pode ir ao Centro Central para trabalhar como uma pessoa extraordinária para proteger Nu Jin. Claro, se você concorda com os princípios e objetivos da Sociedade da Verdade e da Torre dos Mistérios, você também pode escolher outras organizações, como a Sociedade da Verdade e a Torre dos Mistérios. A Torre do Ritual Secreto é a maior organização além do Centro Central. A organização declara ao mundo exterior, não, tanto interna quanto externamente. Greg não nasceu nobre. Segundo a lenda, a avaliação do Centro Central não é realizada há centenas de anos. O Centro Central foi corroído pelos nobres há muito tempo. Portanto, o excelente Greg escolheu a Torre do Ritual Secreto desde o início, e o objetivo também era aquele título honroso e antigo, Cavaleiro. Greg olhou para as informações de Vivienne, e era apenas da natureza humana fofocar. Ele queria ver qual era a conexão entre Vivienne e Joseph, e quais emoções os personagens desses livros didáticos tinham. Segredo. E então você vê dados ausentes. Como a maior organização oficialmente reconhecida pela NU, a Torre do Ritual Secreto tem um grande número de funcionários e um sistema enorme. Todos os dias, cada tarefa será claramente registrada por uma pessoa dedicada. Como poderia não haver tal coisa? Além do mais, esta é obviamente a lista de tarefas que eu uma vez resolvi. Greg franziu a testa desconfiado e se apoiou com força no sofá de couro macio, mas seus nervos não relaxaram nem um pouco. Pode-se dizer que o grande cavaleiro Vivian também investigou a causa da morte do grande cavaleiro Daria. Alguém apagou deliberadamente aquela lista de deveres. Greg parecia ter tocado na ponta de um iceberg, e uma espécie de persistência foi acesa em seu coração. Ele se lembrou da lista de deveres que havia resolvido um dia, 10 anos atrás. Ele colocou as mãos no teclado, e a tela azul iluminou seu rosto. Como um grande cavaleiro, sua autoridade já era extremamente alta, e ele começou a confiar em sua memória para pensar sobre o conteúdo dos documentos que havia resolvido naquela época. Lembro-me que naquela época havia um membro do departamento de estágio avançado de plantão chamado Rete. Ao encontrar o nome Reed, Greg o pesquisou imediatamente, e um rosto familiar e popular apareceu na tela imediatamente, mas a foto é mortal, e a coluna ao lado da foto diz: Sacrifício. Greg engoliu sua saliva. Os membros do departamento de estágio avançado não deveriam ir para a linha de frente.
Como eles poderiam morrer tão facilmente? Pegando as pistas, Greg começou uma busca rápida por membros da seção de logística que morreram e partiram nos últimos 10 anos. Um total de 10 pessoas morreram e 17 pessoas deixaram seus empregos. Entre os membros que morreram, todos eles foram há 10 anos. Greg arregalou os olhos, recuperou e simulou a programação do ano novamente, todos mortos. Os 10 membros do departamento de logística que morreram participaram da missão em que Dahlia morreu. Essa missão mostrou que o motivo da morte de Dahlia foi a falta de pessoal no departamento de logística. No entanto, havia 10 membros de plantão no estágio posterior da missão, e nenhum deles estava ausente. Por um momento, as pontas dos dedos de Greg tremeram quando ele tocou no teclado. Este incidente não aconteceu por acidente, foi feito por alguém. Outra característica entre os 10 membros do departamento de logística é que o status dos membros com famílias é sacrifício, e eles deram compensação, enquanto pessoas solteiras sem famílias deram uma morte não natural. Greg entendeu a causa da morte desses 10 membros e estava prestes a investigar mais, mas descobriu que havia muitos dados faltando. Os membros que foram julgados como mortos por câncer de pulmão não tinham um atestado emitido por um médico, e o hospital não encontrou o registro de admissão do paciente. Essas 10 pessoas foram mortas por outros, e todos eram cavaleiros da Torre do Ritual Secreto com justiça em seus corações. Ninguém os mataria, e provavelmente havia apenas uma razão para matá-los. Greg colocou o mouse piscando na foto de identidade de uma mulher ruiva, Dahlia, a grande cavaleira do brilhantismo. Os inimigos só podem aparecer dentro da Torre do Ritual Secreto, o que significa que Dahlia conhece algum tipo de segredo ou tem uma razão para morrer. Para que ela morresse perfeitamente, ela até matou 10 cavaleiros do departamento de logística. As mãos de Greg amoleceram, e alguém poderia cobrir o céu com uma mão e matar um grande cavaleiro da glória sem que ninguém percebesse. Espere, eu investigo essas informações, cada investigação será registrada, assim como os registros da investigação do grande cavaleiro Vivienne também serão registrados, então minhas ações foram descobertas. Opa, Greg secretamente disse algo ruim, e estava prestes a desligar completamente o computador e ir para casa para pensar em contramedidas. Dong dong, de repente, 3 batidas soaram do lado de fora da porta, o que imediatamente despertou arrepios em Greg. Ele olhou para a hora, o relógio na mesa tinha acabado de chegar às 4:30 da manhã, e não era hora da Torre do Ritual Secreto ir trabalhar. Tendo atingido o nível de pânico, ele se levantou lentamente e então rapidamente digitou algumas palavras no teclado para Melissa, outra invicta cavaleira da chama sagrada. Com certeza, a informação foi interceptada. Esses caras estão se movendo rápido demais. Não é de se admirar que ninguém tenha descoberto a causa da morte de Dahlia por tantos anos. Greg franziu a testa, levantou-se da cadeira, foi até a porta e abriu a porta. Um homem com cabelo ralo estava parado na porta. Ele era meia cabeça mais alto que Greg. Greg olhou para o distintivo em seu peito, que mostrava um homem contido como se tivesse sido pego. Este é o departamento diretamente sob os anciãos. Greg sorriu ironicamente em seu coração, ele ainda estava adivinhando quem tinha o poder de matar um grande cavaleiro da Torre dos Ritos Secretos. Depois de pensar sobre isso, ele sabia, não havia mais nada para adivinhar. Há algo errado? Greg perguntou conscientemente. O homem olhou para o corredor por um tempo e disse com um sorriso, os anciãos gostariam de conhecê-lo e tomar uma xícara de chá da tarde com você. Isso é uma admissão de que a morte anormal de Dahlia tem algo a ver com os anciãos. Do que você está falando? Estou aqui apenas para representar as ordens dos anciãos e não sei de mais nada. O homem disse calmamente, como se fosse um robô. Greg olhou de volta para o computador iluminado. Desde o momento em que começou a investigar a causa da morte de Dahlia até investigar a morte do departamento de logística naquela época, ele começou a suspeitar completamente que a causa da morte de Dahlia poderia estar dentro da Torre do Ritual Secreto. Em meia hora, alguém bateu na porta. Greg respirou fundo.
Ele nunca tinha visto o misterioso conselho presbiteriano da torre ritual secreta, exceto no dia em que foi feito um cavaleiro brilhante. Como ele desejava ter sido convidado dessa vez só porque queriam lhe dizer que era apenas um mal-entendido, e que a morte de Dália na verdade tinha uma razão razoável. Fim do capítulo. Capítulo 415. Maria habitualmente puxava a frente de seu jaleco branco e, quando pegou o ar com as mãos, percebeu que não estava usando um jaleco branco para o escritório e experimento hoje, mas um vestido casual simples. Ela passou a maior parte de sua vida no laboratório. Para ela, raramente usa roupas que não sejam um jaleco branco. Ela dedicou toda a sua vida à sociedade da verdade, mas hoje ela vai conhecer uma pessoa especial. Maria tocou o fragmento da estela em seu bolso e pôde sentir o forte sopro da vida nele. Como mortal, Maria, que sofria de gargalos por muito tempo, estava ansiosa para romper por si mesma e, finalmente, escolheu ir para a Cidade Baixa para ganhar experiência e, finalmente, resistiu à poluição de lá, conseguiu um avanço e obteve o fragmento da bruxa da vida. Este é todo o seu capital e coragem. Contando com este fragmento, ela sobreviveu na Cidade Baixa profunda cheia de inúmeras poluições. Maria levantou os óculos e seus longos cabelos negros caíram atrás dela como uma cachoeira. Na frente dela estava o bloco 23. Com as mãos nos bolsos do blusão cinza, ela olhou para a velha livraria que nem tinha uma placa. O chefe estava sentado no balcão conversando com uma garota. De acordo com a inteligência, essa garota deveria ser a assistente do dono da livraria, e ao mesmo tempo, outra líder do culto do Deus Sol. Chefe Lin, a nova loja está pronta, e eu posso ir lá oficialmente hoje. Quando Moen disse isso, Lin Jie assentiu, disse algumas coisas a ela e disse para ela ter cuidado na estrada. Maria ficou na porta, ouvindo apenas o fim de tal conversa. Isso parece normal, mas considerando o que as informações diziam, aquela filial era ocupada por um grande número de membros de alto escalão da seita do Deus Sol no primeiro dia em que foi inaugurada. Moen finalmente assentiu e saiu da livraria. No momento em que ela se virou, seus olhos calmos viram Maria, e Maria inconscientemente encontrou seu olhar. Naquele momento, o corpo de Maria enrijeceu, como se estivesse vendo um antigo céu noturno escuro. Depois que Moen passou completamente por ela, ela ainda ficou parada e não ousou se mover. Os cacos na palma irradiavam um calor de advertência. Você gostou de alguma coisa? Você está aqui, por que não entra e dá uma olhada? Parece que você está parada na porta há muito tempo. Lin Jie estava aqui apenas para fechar a porta, mas não esperava ver um homem do lado de fora. Agora que você chegou à porta da minha loja, você é meu cliente. Seguindo esse princípio, Lin Jie mostrou um sorriso empresarial e abriu mais a porta. O corpo rígido de Maria relaxou, e sua confiança e aura originais foram quebradas pelo aviso de Moen, e ela ficou mais fraca sem motivo. Para poder usar esse nível de poder para meu próprio uso. Esta dona de livraria, talvez, seja um pouco mais forte do que ela imaginava. Mas Maria nunca teve medo de poder e terror. Pelo contrário, ela tem coragem de desafiar, mesmo quando foi ao centro da cidade, e ela também veio à livraria hoje. Como presidente da Truth Society, e até mesmo como parente de Rude, há algumas coisas que ela deve descobrir. Maria deu um passo à frente e caminhou até a dona da livraria. Olá, senhora, que livro você gostaria de comprar? Lin Jie disse com um sorriso. Maria levantou a cabeça ligeiramente e olhou ao redor da livraria. Eu sou membro da Truth Society. Ouvi dizer que o chefe Lin nesta livraria é bem informado, então vim aqui para visitar. Maria respirou fundo e disse com um sorriso. Lin Jie não pôde deixar de recuar das táticas. Mais e mais membros da Truth Society vieram à livraria. Não sei quem o promoveu e o elogiou. Ele era realmente perspicaz. Acho que é só Andrew. Opa, isso só inspirou sua pesquisa sobre alquimia. Quanto a... Espero que haja mais. Lin Jie acenou com as mãos repetidamente e disse modestamente, são apenas mais alguns livros, como pode ser considerado como tendo muito conhecimento.
O chefe Lin está sendo humilde. Maria não sorriu, mas seus olhos ficaram frios. Foi meu sobrinho Rudy que disse que foi educado por você uma vez, o que mudou todo o seu ser. A mutação e o poder em Rudy são muito semelhantes à poluição na Cidade Baixa. Este Lin Die deve ser inseparável da Cidade Baixa. Lin Die sorriu e disse modestamente, é meu sobrinho que é inteligente. Acabei de iluminá-lo, e ele já passou por mudanças incríveis. Ele é muito talentoso. Ele pensou consigo mesmo, então esta é a tia de Rudy, a presidente da Truth Society que está em retiro. Receio que não seja porque ele veio até a porta para perguntar sobre o crime, então vamos elogiar Rudy primeiro. De qualquer forma, Rudy agora é sua própria pessoa. Ele não se importou com o incidente de roubar coisas da loja antes. Ele o amarrou e o espancou. Vamos assim, ele disse, nos últimos 6 meses, o progresso de Rudy tem sido óbvio. Acho que tem algo a ver com seu amor pela leitura. Você também se interessa pelos livros que ele lê. Por que você não compra uma cópia? Não estou aqui para comprar livros. Enquanto Maria falava, ela subconscientemente olhou para a estante atrás do dono da livraria. Parecia ser um vórtice sem fim, o que fez Maria sentir um tremor em sua alma. O truque do dono desta livraria é provavelmente enviar livros para a pessoa escolhida. O livro contém um poder enorme. A pessoa escolhida não consegue conter o desejo de poder e aceita o livro, mas no momento em que ele aceita o livro, ele será engolido pelo livro e se tornará uma livraria. O companheiro do mestre. É uma armadilha inteligente para um desejante morder a isca. Ela virou a cabeça rapidamente, para não ser tentada. Parecia que o confronto verbal não poderia mais ser mantido, e Maria apertou os bolsos inconscientemente, era hora de deixá-lo saber se ela estava sendo enganada ou não. Quem está protegido? Há mais alguma coisa? Lin Die perguntou desconfiado. Maria levantou o canto da boca e lentamente tirou o fragmento do bolso. Você, provavelmente conhece essa coisa? Os olhos de Maria piscaram. Em sua mente, ela já havia previsto a perda de compostura e a aparência assustada de Lin Die depois de ver o sinal pertencente à bruxa da vida. Afinal, a bruxa da vida é sua inimiga natural, não importa o que ele pense. Se ele realmente é da Cidade Baixa, então a chama acesa na escuridão é a luz que pode dispersar a poluição. Maria lentamente despertou o fragmento, e o poder foi injetado, e a ressonância do poder como um batimento cardíaco gradualmente se agitou, deixando-a mais animada. Lin Die piscou, vendo os fragmentos muito familiares, seu sorriso congelou. Maria bufou friamente em seu coração, vendo o sorriso falso de Lin Die quebrado como uma máscara, ela se sentiu muito feliz. Na verdade é isso. Lin Die ficou atordoado por um momento, então contraiu os cantos da boca. Que coincidência, eu ainda estava dizendo ao convidado ontem que, como um milagre do destino, este terceiro fragmento virá até mim um dia. Maria arregalou os olhos e observou incrédula enquanto Lin Die estendia a mão para tirar 2 caixas debaixo do balcão e as abria. Então, como uma produção em massa, 2 fragmentos entraram nos olhos de Maria. Você, como pode ser? Possuir o tesouro que quase paguei com minha vida. Além disso, este é o inimigo mortal daquela poluição, se for a existência daqueles na Cidade Baixa, deve ser temido. Maria sentiu que o mundo estava girando diante de seus olhos, mas os fragmentos diante de seus olhos eram de fato genuínos, contendo o poder vigoroso de uma bruxa da vida. A agitação como um batimento cardíaco estava ficando cada vez mais rápida, o que fez o batimento cardíaco de Maria também acelerar, e ela até se sentiu um pouco desconfortável. Eles foram todos dados pelos convidados. Lin Die brincou com os 2 fragmentos e disse, falando nisso, tenho estudado esses 2 fragmentos nos últimos dias e realmente obtive alguns resultados. Parece que você também está aqui para discutir os fragmentos. Parece que você é um estudioso e um entusiasta da arqueologia. Lin Die sorriu. Olha, este foi enviado pela Igreja da Peste. Ah, a propósito, você conhece a Igreja da Peste?
Lindie pareceu se lembrar de algo. Eles são uma igreja na Cidade Baixa, e eles também vieram me perguntar sobre esses fragmentos, e esperavam que eu lhes desse uma palestra no passado. O que você disse que você deve usar toda a força de toda a igreja para encontrar este último fragmento. Mas olha, o último veio assim que foi dito, então o destino é tão maravilhoso. Ei, o que há de errado com você, convidado? Lindie olhou para as pupilas de Maria contraídas de surpresa e cobriu sua boca, como se estivesse pensando em algo assustador. Eu estou bem. Maria balançou a cabeça com dificuldade, fingindo estar calma e disse. Embora já tivessem se passado vários meses desde que ela deixou a Cidade Baixa, a crueldade e a escuridão da vida da Igreja da Peste e dos moradores da Cidade Baixa ainda a faziam sentir um pouco de náusea só de pensar nisso. Essas pessoas vivem no subsolo que nunca vê a luz do dia. A água lamacenta no atoleiro nunca chega às suas panturrilhas. O que flui nele não é água lamacenta, mas órgãos internos e carne moída. Os mortos não podem ser enterrados no solo solto e escorregadio. Enxadas de mineração são esmagadas e se tornam parte da ecologia subterrânea. Essas pessoas, talvez elas não possam mais ser chamadas de seres humanos. Seus olhos infinitamente degenerados são estreitos e cheios de malícia, sua pele é dura e áspera, mesmo com escamas, e a maioria de suas cabeças se transformou em tentáculos. Ela nem sempre consegue ver seus rostos claramente. Aparência completa, ou talvez porque cada um deles tem as suas próprias deformidades. Mas uma coisa é a mesma, eles sempre olham para a camada de solo acima, como se estivessem esperando por algo. Ela uma vez especulou que a Igreja da Peste, que adorava essa mutação, poderia estar esperando o retorno da fonte da mutação. Seu desejo de retornar ao solo nunca desapareceu. E agora, o dono da livraria disse que queria dar palestras para as pessoas da Igreja da Peste. Aqueles monstros da Igreja da Peste estão esperando o dono da livraria ir para a Cidade Baixa. Poderia ser que, o homem na sua frente é o que a Igreja da Peste está esperando. Maria sentiu como se seu coração estivesse sendo apertado com força, sentindo-se sufocada. A passagem supervisionada pela Sociedade da Verdade foi destruída. Ao mesmo tempo, a Câmara de Comércio de Ash alegou ter cavado uma segunda passagem. Agora, a ambição da Igreja da Peste é claramente revelada. Não é uma coincidência, mas uma conspiração planejada há muito tempo. Está tudo bem, Lindie disse, e então se preparou para pegar o terceiro fragmento. Maria arregalou os olhos, o medo se espalhando como uma maré, e ela segurou o fragmento firmemente em sua mão como se tivesse agarrado um canudo quando estava se afogando, e ao mesmo tempo rapidamente quis retirar sua mão. No entanto, ela de repente descobriu que não conseguia se mover. Não. Maria estava suando friamente, vendo a sombra refletida na parede se movendo lentamente, e como se sua mão fosse controlada pela sombra, ela lentamente enviou os fragmentos na caixa para Lindie como se estivesse oferecendo um tesouro. Não, Maria gritou em seu coração em horror. Fim do capítulo. Capítulo 416. Não. Maria lutou, mas seu corpo estava controlado pela sombra. Ela tentou se libertar, mas descobriu que seu corpo estava separado de sua alma incontrolavelmente. Ela podia sentir que sua alma estava sendo completamente arrancada de seu corpo, e ela não conseguiu evitar soltar um grito aterrorizado. Maria não ousou lutar mais. Ela sabia que se ela se movesse, ela enfrentaria a morte real. O que essa sombra negra controlava não era seu corpo, mas sua alma. Você está bem, senhorita? Maria. Lindie saiu de trás do balcão, tentando apoiar Maria que parecia estar tendo uma convulsão. O quê? No momento em que Maria viu Lindie, ela soltou um grito rouco, suas pupilas azuis encolheram, e ela mostrou uma expressão aterrorizada como se visse um fantasma, e seu rosto originalmente quieto e arrogante estava distorcido escandalosamente. Socorro! 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 Maria foi completamente tomada pelo medo. Ela sacudiu a mão de Lindie e arregalou os olhos.
Ela podia ver claramente que a sombra negra que a controlava agora estava parada ali. Atrás de Lin Jie, silenciosamente, apenas olhando para ela assim. Ah, moça, acalme-se. Lin Jie viu Maria ofegante, como se algo terrivelmente assustador tivesse aparecido diante de seus olhos, e onde quer que olhasse, o objeto de medo estava bem atrás dela. Lin Jie se virou de repente, mas viu Xiao Wei. O pequeno negro que pode ajudar a consertar a lâmpada e ligar o interruptor é inofensivo para humanos e animais. Xiao Wei. Lin Jie ficou surpreso, então subconscientemente disse em voz baixa. A figura negra inclinou a cabeça e desapareceu em um instante, e Maria parecia ter perdido o objetivo do jogo com ela, e caiu no chão como um saco de trapos. O que Maria estava com medo, era ninguém menos que Xiao Wei parado atrás dele em algum momento. A visão de Lin Jie sobre Xiao Wei é na verdade principalmente graças a ele, afinal, deu a ele a biblioteca de todo o mundo humano e realizou seu maior sonho. E Xiao Wei era muito amigável, nunca machucou seus amigos, incluindo Moen Joseph, e nunca afetou outros clientes na livraria. Então Lin Jie considerou Xiao Wei como a criatura por trás do espírito no anime que ele tinha visto antes. Quanto ao propósito de Xiao Wei, Lin Jie não se importava com a identidade de Xiao Wei, afinal, todo mundo tem seus próprios segredos, e ele nunca sentiu a malícia de Xiao Wei, e isso não aparece com frequência. Mas hoje é diferente. Pela primeira vez, Xiao Wei apareceu na visão de outras pessoas, e pareceu fazer a outra parte temer. Este foi o primeiro ataque de Xiao Wei a um cliente de livraria e, de um certo ponto de vista, Xiao Wei não fez nada de errado. Embora Lin Jie fosse muito amigável, ele podia sentir claramente que Maria estava procurando problemas, afinal, o assunto de Rude estava lá. Além disso, a aparência de Xiao Wei é como um fantasma até certo ponto, e é normal que uma pessoa comum como Maria fique assustada. Senhora, Lin Jie agarrou os ombros de Maria com força, forçou-a a se acalmar e então a confortou com um sorriso. Não há nada aqui, o que aconteceu com você agora? Depois que Maria ouviu isso, seu rosto pálido e perplexo se recuperou, e ela parecia ter se acalmado um pouco. Ela olhou fixamente para o sorriso gentil de Lin Jie exalando uma atmosfera amigável. Lin Jie semicerrou os olhos e disse com um sorriso, veja, nossa livraria é muito limpa, não há nada lá. Enquanto ele falava, uma enorme sombra negra gradualmente inchou atrás dele. A sombra negra existia por trás de seu sorriso, e até mesmo todo o seu corpo estava coberto por sombras. Essas sombras estendiam incontáveis tentáculos escuros, como a cabeça de uma górgona. Faça um barulho. As palavras gentis de conforto de Lin Jie se transformaram em algum tipo de ameaça aterrorizante. Você. Maria gaguejou horrorizada. Antes que Lin Jie pudesse reagir, ela já havia dado vários passos para trás, quase lutando para abrir a porta da livraria e escapar da livraria, como se houvesse algum tipo de horror atrás dela. A existência dela, não importa o quanto Lin Jie tentasse mantê-la para trás. Lin Jie, é necessário correr assim? As coisas estão caindo. Lin Jie franziu a testa, pegou um velho caderno deixado por Maria do chão, olhou para Maria que estava fugindo, suspirou e se virou. E instantaneamente se encolheu em uma sombra negra que era quase do mesmo tamanho que ele. O que há de errado com você hoje? O que você quer fazer? O tom de Lin Jie era um pouco infeliz e confuso, e ele sussurrou, obviamente você só quer que eu espalhe livros, porque você quer assustar as pessoas. Não é algo que você me deu, tarefa. Xiao Wei permaneceu imóvel, como se uma criança que falhou em uma brincadeira estivesse obedientemente ouvindo a bronca de Lin Jie. Mas é só isso. Parece que você provavelmente quer ficar com esse fragmento. Lin Jie voltou para o balcão e olhou para os 3 fragmentos na mesa. Lin Jie olhou para Xiao Wei, apontou para os pedaços e disse, você quer comer isso? Xiao Wei não respondeu nada, apenas silenciosamente cara a cara com Lin Jie. Se Xiao Wei quer comer esse fragmento da tábua de pedra da vida, isso significa que Xiao Wei é um inimigo da bruxa da vida.
Trouxe Lin Jie aqui, agora parece que não é uma coincidência, mas porque veio daqui. Ele sabe disso, ele precisa disso. Então, que tipo de existência Xiao Wei representa na história do continente de Aesir? Lin Jie estava pensando, olhando para a sombra negra na frente dele. Depois de um tempo, Lin Jie respirou fundo, levantou lentamente a mão e alcançou a sombra negra. Lin Jie não sabia por que fez isso. Provavelmente queria tocar Xiao Wei. Esta é a primeira vez que ele tenta fazer isso nos anos desde que conheceu Xiao Wei. O que há naquela sombra é uma substância ou um pedaço de gelo como água. Inesperadamente, as pupilas de Lin Jie se contraíram de repente e de repente viu Xiao Wei fazendo o mesmo movimento. Parecia estar imitando-o. Os dois estenderam as mãos ao mesmo tempo e as pontas dos dedos se tocaram por uma fração de segundo. As pontas dos dedos de Lin Jie claramente sentiram uma temperatura que ele não esperava antes, que parecia ser semelhante à temperatura em sua própria mão. Lin Jie ficou um pouco atordoado, querendo tocar Xiao Wei mais. Mas ele desapareceu no instante seguinte, como um sinal de TV piscando, de repente borrado e depois apagado. As pontas dos dedos de Lin Jie pararam no ar, como se ninguém tivesse aparecido agora. Lin Jie retirou a mão, olhando para a palma vazia, ele parecia ser capaz de sentir um verdadeiro sentido de toque. Xiao Wei, ele é um humano? Lin Jie balançou a cabeça. É impossível para um humano estar nesta forma. Talvez ele apenas adote uma forma humana para simular uma temperatura semelhante à dele. Xiao Wei provavelmente não queria comer os fragmentos da bruxa da vida. Afinal, assim como no último incidente da maçã dourada, se Xiao Wei quisesse, ele a pegaria na hora. Lin Jie afastou seus pensamentos de Xiao Wei e olhou para as 3 peças na mesa novamente. Lin Jie franziu a testa e juntou as 3 peças lentamente e cuidadosamente, com uma expressão séria. Como Lin Jie esperava, as 3 peças estavam perfeitamente unidas, como se nunca tivessem sido quebradas. Lin Jie tirou uma lupa da gaveta, e a inscrição na tábua redonda de pedra também estava claramente visível, sem nenhum defeito. A vida nunca para, as chamas nunca se apagam, o quê? Lin Jie pensou, esta escrita antiga é diferente da escrita élfica da Segunda Era, e parece vir de uma variante de escrita mais antiga, embora ele possa reconhecê-la, mas assim como as pessoas que aprendem caracteres simplificados hoje para reconhecer caracteres tradicionais, sempre haverá alguns lugares que eles não conhecem. A luz na livraria gradualmente se tornou insuficiente. Lin Jie levantou a cabeça e descobriu que estava quase escuro antes que ele percebesse. Então ele caminhou até a porta, olhou para o bloco Depressão número 23 e de repente pensou em seu coração que o que aconteceu com Maria hoje foi bastante assustador. O presidente da digna Sociedade da Verdade não chamaria a polícia. É inútil chamar a polícia. A primeira força de combate da delegacia de polícia está na minha loja. Parece que é impossível exorcizar fantasmas. Lin Jie é o principal responsável pelo estabelecimento da maior igreja de Nujin. Nada para se preocupar. Só espero que as 3 visões de Maria sobre a razão como acadêmica ainda estejam estáveis. Shua, ele fechou a veneziana da livraria, e a livraria mergulhou na escuridão, e então de repente se iluminou. Lin Jie virou a cabeça e viu que a tábua de pedra sobre a mesa estava emitindo uma tênue luz vermelha escura. Fim do capítulo. Capítulo 417. Lin Jie ficou atordoado por um momento, piscou e olhou para a pedra emitindo luz vermelha escura. Ele também conhece um pouco do superpoder que aprendeu com Bain, e sabe que este Nujin realmente tem algumas anormalidades, mas a maioria dessas anormalidades desapareceu na história, e não é certo se elas sobreviverão. Mas pelo menos, a bruxa da vida não é uma lenda, mas um verdadeiro deus antigo. Ele também é um velho conhecido de Bain. Lin Jie fechou a porta da livraria. Já estava escuro lá fora, e Joseph havia voltado. Ele continuou a se esconder no porão, sem saber o que estava fazendo. Também espero que a Presidente Maria possa voltar para casa em segurança.
A antiga placa de pedra emitia uma luz fraca, muito mais fraca do que as luzes da livraria, mas parecia estar se fortalecendo gradualmente. Lindy observou cuidadosamente a placa de pedra, e a escrita nela era obscura. De acordo com o significado na estela, essa coisa provavelmente é uma cunha, usada pela bruxa da vida para posicionamento, ou seja, ela provavelmente encontrará um certo caminho através desta estela. Mas qual caminho é e para onde leva é difícil dizer. No entanto, há uma grande possibilidade de que ela possa vir até ela. Lindy pensou em seu coração que Baen era muito fácil de se conviver antes, mas ele não sabia como era a bruxa da vida. Pensando nisso, Lindy decidiu não dormir esta noite, apenas esperando para ver o que aconteceria com a estela. Depois de se decidir, ele procurou cuidadosamente por livros e materiais na estante. Depois de se comunicar com estudiosos seniores como Baen e Andrew, Lindy obteve muitas informações e conhecimentos sobre os tempos antigos, mas estudou apenas parte deles, e agora é hora de continuar a pesquisa. Lindy tirou vários livros úteis de dentro e os colocou sobre a mesa. Do ponto de vista de Lindy, os dragões e elfos registrados nos tempos antigos do continente Aesir eram existências reais e extremamente poderosas com poder incomparável. Nos registros, a bruxa que controla tudo no mundo quase como o deus da criação é naturalmente ainda mais aterrorizante. Por exemplo, Baen, com quem Lindy está mais familiarizado, pode lhe ensinar algumas habilidades casualmente, para que ele possa reduzir a dimensionalidade dos membros da Fire Sword Road que estão tentando lançar ataques terroristas e proteger Joseph e Vincent. Presumivelmente, a própria Baen deve estar em um reino inimaginavelmente profundo. E a bruxa da vida, como uma das 4 bruxas originais, deve ter força para não perder para Baen. Lindy ficou um pouco nervoso quando pensou sobre isso. Eu, um dono de livraria comum, um dia conheceria as 2 bruxas originais. Quem vai acreditar? Lindy abriu esses livros sobre o estudo das bruxas da vida e começou a estudá-los seriamente. Foi escrito na Terceira Era, Lenda da Vida Original, que as 4 bruxas originais não estavam em um relacionamento cooperativo. Embora se conhecessem, cada uma tinha ideias e ideias diferentes, que eram consideradas a personificação das regras do continente Aesir. Mãe de todas as coisas. Entre elas, a bruxa da vida é o Senhor benevolente que protege, aprecia e simpatiza com a humanidade, e é a mãe da humanidade em certo sentido. Ela caiu trovão e fogo, e o mundo caótico começou a se encher de luz. A existência de chamas fez os seres humanos começarem a construir suas próprias casas, mas onde há luz, há escuridão. E a escuridão é o viveiro de deuses malignos e bestas dos sonhos. Em algum momento, a escuridão invadiu Aesir, poluindo as mentes das pessoas, causando morte e loucura a inúmeras pessoas que a testemunharam. Lindy franziu a testa. Este parágrafo não registrou em detalhes como as pessoas caíram no medo e na loucura. As palavras eram vagas e muito suspeitas, mas parecia que mais tarde, esse período de tempo foi chamado de Grande Peste, considerada a fonte da praga. Mas, na verdade, a escuridão é a causa da poluição. Candela é apenas um cara azarado que foi culpado por uma história distorcida. Lindy olhou para outro livro antigo que foi escrito na Segunda Época, e foi considerado um livro da Era dos Elfos, a Pátria dos Elfos. Aqui, como no livro anterior, algumas lendas sobre a bruxa da vida protegendo os seres humanos são registradas, mas aqui é dito que a chama não é dada aos seres humanos pela bruxa da vida, e a chama existe desde o início. Neste livro, a bruxa da vida acredita que os elfos e os dragões antigos se tornaram arrogantes, presunçosos e cruéis por causa de seu poder excessivo, então o continente de Aesir sob seu controle vai perecer um após o outro. Ela sente que apenas os humanos que ela ama podem se tornar os mestres do mundo. Então a vida construiu uma fogueira com chamas, protegendo todos os seres humanos no dia da escuridão, e como uma bruxa, ela tem ensinado aos humanos muito conhecimento e tecnologia desde então, e ao mesmo tempo deixou os humanos se reproduzirem, e finalmente por proteger os humanos dos deuses malignos e exauriu sua força e caiu.
Ela é uma bruxa neutra e amigável, mas a Segunda Era é o século em que os elfos existem, e a bruxa da vida é descrita como uma bruxa egoísta e fraca neste livro. Mas quanto mais perto da idade do homem, mais benevolente é a imagem da bruxa da vida. A bruxa original é a personificação das regras de todo o continente de Aesir, e talvez a bruxa da vida seja a personificação da vida humana. Lindie leu mais alguns livros sobre bruxas da vida. Esses livros são todos semelhantes, e alguns são escandalosamente exagerados, mas há histórias de bruxas da vida usando fogueiras para resistir à escuridão. Essa escuridão parece raramente ser registrada. Lindie tocou seu queixo, mas em alguns documentos, a escuridão é chamada de Deus Maligno. Esse Deus Maligno nem mesmo mostrou seu rosto, e a mera chegada do Deus Maligno fez com que todo o elfo a era acabou. Olhando dessa forma, embora pareça um pouco egoísta e escolha apenas os seres humanos de que gosta, é a bruxa da vida que mantém o fogo da vida humana, e é por isso que Nújin existe. Lindie virou as páginas do livro, apoiando o queixo em uma das mãos e, depois de ler por algum tempo, já se sentia sonolento. Como se estivesse vagando por um longo tempo, finalmente encontrou seu próprio lado. Um raio de luz vermelha como fumaça no ar flutuante começou a cercar a placa de pedra, e a temperatura de toda a sala começou a ficar um pouco quente por causa dessa luz. E Lindie ao lado dele já adormeceu completamente. Bem, Lindie parecia ter sido atingido por alguém, acordou de seu sono e subconscientemente viu a pessoa que o atingiu, apenas uma sombra negra passou rapidamente. Xiao Ei! Lindie arregalou os olhos e viu a estela brilhando como um aglomerado de chamas na frente dele. Havia um fio de fumaça pairando na estela, e ele se enterrou nela. A luz brilha intensamente, e a fumaça se espalhou gradualmente, manifestando lentamente uma vaga forma feminina humana. Metade de seu rosto estava cercado por chamas, e metade de seu rosto estava coberto de escamas, flutuando no ar, com asas caídas ligeiramente abertas atrás de suas costas, e essas chamas fluíam para o chão como uma capa. Lindie abriu a boca ligeiramente surpreso, vendo a figura flutuando no ar, ele ficou sem palavras por um longo tempo. Na verdade, realmente veio? A bruxa da vida finalmente abriu os olhos, cujas órbitas estavam cheias de luz branca pura, e a primeira pessoa que ela viu foi Lindie. Lindie respirou fundo, mostrou um sorriso amigável e respeitoso e disse, olá. A primeira coisa que a bruxa da vida viu Lindie foi que ela franziu a testa e sua expressão mudou instantaneamente. Lindie cumprimentou seriamente, oi, eu sou Lindie, Na verdade é você? A bruxa da vida olhou para Lindie incrédula, você está de volta. Lindie apontou para si mesmo, seu rosto cheio de perplexidade. A expressão da bruxa gradualmente se tornou aterrorizada e feroz, assim como Maria antes, então é assim. Lindie franziu a testa e disse estranhamente, você reconheceu a pessoa errada. Fim do capítulo. Capítulo 418. Você reconheceu a pessoa errada? Lindie perguntou desconfiado. Tendo visto uma bruxa poderosa como Baen há muito tempo, Lindie não ficou muito nervoso quando entrou em contato com uma existência do mesmo nível. Embora ele seja apenas o dono de uma livraria, Lindie é alguém que viu o grande mundo. Ele parou o ataque terrorista na Estrada da Espada de Fogo e ajudou a estabelecer a atual seita do Deus Sol número 1. Há também um homem grande da antiga delegacia de polícia na loja. Então Lindie não ficou nervoso quando confrontado com a atitude um tanto hostil da bruxa da vida, mas ficou um pouco surpreso. Admita seu erro? A bruxa da vida estreitou os olhos ligeiramente, a situação era um pouco diferente do que ela havia imaginado. Vendo a aura cada vez mais perigosa e feroz da vida, Lindie sentiu que nem todas as bruxas eram tão bonitas e gentis quanto Baen. A bruxa da vida na frente dela tem apenas metade do rosto, e a outra metade está cheia de escamas. Seu corpo é quase feito de chamas. Essas chamas fluem em seu corpo como magma, exalando alta temperatura como um manto, como se pudessem matar as pessoas ao redor a qualquer momento.
Estantes de livros queimadas. Não importa como você olhe, é assustador, certo? Sim. Lin-de assentiu cautelosamente. Você identificou a pessoa errada. A vida estava um pouco hesitante, como se a pessoa na frente dela fosse de fato um ser humano. Embora o cheiro estivesse misturado com maldade e nojento, a essência parecia. Ela olhou ao redor, e as estantes infinitas estavam cheias de escuridão permanente e familiar. A livraria inteira parecia ser um buraco negro sem fim. Não, ele está falando palavras doces. Milhares de anos atrás, ela foi engolfada pela escuridão, e caiu. Ela pensou que poderia escapar, deixou as coordenadas e esperou que as instruções do destino fossem ressuscitadas, mas ela não esperava que hoje, milhares de anos depois, ela realmente seria revivida na barriga do deus maligno. Vendo que a bruxa parou de falar, Lin-de pareceu ter se acalmado um pouco e conseguiu falar. Lin-de pigarreou e disse: meu nome é Lin-de, e sou um dono de livraria comum, mas tive a sorte de entrar em contato com Baen antes, e aprendi muito com ela. Você também deveria conhecê-la, certo? Lin-de falou sobre sua identidade para si mesmo, mas a bruxa da vida parecia ver o lugar mais escuro atrás dele através de sua identidade atual. Sua sombra continuou a se expandir, ampliada infinitamente em suas linhas desconexas, e finalmente se tornou uma caverna escura sem fim. Não era um monstro aterrorizante, nem uma força poderosa. Era apenas pura escuridão, e essa escuridão parecia ser capaz de engolir tudo. O universo, o céu estrelado, tudo, a vida, serão engolidos por ela. E é isso que a bruxa da vida mais teme. Seu rosto já é meio humano e meio animal. Agora, nas chamas, seu rosto inteiro está distorcido. A bruxa da vida fechou os olhos, e suas pupilas vermelhas, que eram como chamas, estavam cobertas. Ela esperava resistir a esse medo poderoso e trêmulo caindo na escuridão que ela criou. Então, Lin-de explicou sua identidade seriamente, mas viu a bruxa da vida fechar os olhos. Lin-de franziu a testa, apenas para perceber que a bruxa não estava ouvindo-o de jeito nenhum, e como as chamas em seu corpo agora estavam queimando alto, elas se espalharam gradualmente. A primeira coisa com que Lin-de se preocupou foram os livros na estante próxima. Um traço de raiva brotou em seu coração, mas ele ainda disse educadamente: espere, você pode guardar sua chama. Antes e agora, ele pode tolerar que outros sejam rudes com ele, e ele também pode perdoar comportamentos imprudentes, mas se alguém quiser destruir seu livro, então ele realmente ficará bravo. A bruxa fechou os olhos com força e disse em voz baixa: não vou confundir ninguém, mas não vou confundir você. Eu nasci para ser sua inimiga. Se você quer que eu tome a iniciativa de extinguir essa chama, não pense nisso. Não sei quantos anos se passaram. Certa vez, ela acendeu uma fogueira para iluminar o mundo. Na escuridão sem fim, se ela não prestasse atenção, ela seria engolida e criaria inúmeros seres humanos apenas para ganhar uma sensação de segurança. Seja agora ou seja agora, eu sempre acenderei o fogo, e o fogo queimará mais e mais até consumir todos os seus covis malignos. Ela abriu os olhos de repente, e a chama se espalhou como asas, se transformou em uma chama furiosa que varreu tudo e correu em direção a Lin-de. Lin-de subconscientemente queria usar o éter armazenado em seu espaço de sonho para proteger aqueles livros, mas ele se esqueceu de se esquivar. Momento seguinte, a enorme sombra negra que estava entrincheirada atrás dele de repente se expandiu. Lágrima. Lin-de arregalou os olhos e olhou para tudo à sua frente. Sua própria sombra se transformou em uma substância negra misteriosa, que começou a se distorcer gradualmente e se transformar em incontáveis tentáculos. Segundos a despedaçaram. As chamas vermelhas eram como sangue fluindo, espirrando como lava quente. Em um instante, o rosto da bruxa foi distorcido de dor, e seus membros foram instantaneamente quebrados e dilacerados. Mas o primeiro pensamento de Lin-de foi: se o sangue ou a chama estão muito quentes, queimarão o chão e a estante. Foi também quando essa ideia apareceu que o chão, exceto pelo lugar onde pisei, se transformou em um buraco negro profundo,
e o sangue da bruxa foi engolido e evaporado antes mesmo de atingir o chão. O que? A bruxa soltou o último grito de sua vida. Desta vez, ela não conseguiu mais escapar e não conseguiu mais organizar suas próprias coordenadas como milhares de anos atrás. Talvez, essa escuridão esteja esperando por ele há milhares de anos, ou em outras palavras, a história de milhares de anos não existe para ele, e o tempo não pode desgastá-lo. Ele já viu tudo e está esperando por este momento. A cabeça da bruxa foi esmagada pelos tentáculos negros, e os globos oculares na metade do rosto humano rolaram para os pés de Lin-Die. Lin-Die abaixou a cabeça e olhou para a bruxa, e os globos oculares da bruxa pareciam ainda estar olhando para ele. Sério, parece meio assustador. Essa ideia veio lentamente à mente de Lin-Die, e então seus globos oculares foram comidos pela escuridão. Em um piscar de olhos, a bruxa foi completamente devorada, e a chama da vida que abençoou a raça humana desde os tempos antigos foi completamente extinta. Depois de comer a bruxa, a escuridão que inchou agora começou a encolher lentamente, transformando-se em uma sombra em forma humana, parada na frente de Lin-Die. Lin-Die olhou ao redor, parecia que o que aconteceu agora nunca tinha acontecido, até mesmo os livros no balcão não tinham mudado nada. Xiao Wei, você, comeu sua vida? Lin-Die estalou os lábios e perguntou surpreso. Xiao Wei não respondeu, apenas olhou para Lin-Die como um fantasma, mas Lin-Die já sabia a resposta. Talvez, a bruxa não tenha identificado mal a pessoa agora, mas a pessoa que ela temia não era Lin-Die, mas Xiao Wei atrás de Lin-Die. Desta forma, a bruxa foi realmente injustiçada. E a razão pela qual Xiao Wei pegou essa coordenada de vida é porque ele realmente quer comer a bruxa da vida, e se ele não comer a tábua de pedra diretamente, ele pode querer que tudo esteja fresco. Na lenda da bruxa da vida, sempre houve histórias de usar fogueiras para resistir à escuridão, e essa escuridão pode ser o deus maligno que destruiu o antigo reino dos elfos e levou todas as criaturas à loucura. Poderia ser que Xiao Wei seja esse deus maligno. A expressão de Lin-Die de repente se tornou complicada. Mas Xiao Wei nunca o machucou, e até o ajudou a conseguir muitas pequenas coisas que poderiam ter sido ignoradas. Da viagem no tempo até agora, sempre esteve do lado de Lin-Die, agora. Lin-Die olhou para Xiao Wei e quis perguntar se ele era uma pessoa má, mas sentiu que sua pergunta era um pouco ingênua. Talvez não haja justiça ou maldade neste mundo. Lin-Die acha que ele é gentil. Do nascimento até agora, ele ajudou inúmeras pessoas, e ele não é menos inferior que Vincent. Cada cliente que vem a esta livraria, independentemente de estar embaixo ou fora, ele faz o seu melhor para iluminar e salvar uns aos outros. Lin-Die é uma boa pessoa, e ninguém que o conheça refutará esse assunto. Mas agora mesmo, a vida o atacou indiscriminadamente, tentando matá-lo. O que é certo e o que é errado? Ele olhou para a cunha redonda novamente, que havia perdido sua luz e se transformado em uma pedra quebrada comum. Sem Xiao Wei, ele teria morrido. Obrigado, Xiao Wei, por me salvar agora mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 419. Uma explosão de passos ansiosos interrompeu a tranquilidade da mansão número 72 no Distrito Central. A empregada subiu as escadas e gentilmente empurrou o quarto do mestre para longe. O mestre não sai há 3 dias, se isso continuar, as pessoas vão morrer de fome, certo? Senhorita Maria? A empregada abriu a porta e viu a pessoa encolhida na cama. Desde que seu mestre, o presidente Maria, voltou da rua pobre, ela correu para casa chorando e gritando como se tivesse batido em um fantasma. Já faz 3 dias desde que saí de casa. Como uma família de várias gerações de pesquisa científica, Maria herdou a propriedade de seus pais e também serviu como presidente da Sociedade da Verdade por meio de seus próprios esforços. A empregada que a viu crescer foi a primeira vez que viu Maria, que estava tão medrosa e aterrorizada. A empregada caminhou corajosamente até a cama e viu que a pessoa sob a colcha estava tremendo como uma garotinha. A empregada levantou a colcha e Maria gritou como um pássaro assustado.
Seu rosto estava lívido, seus olhos estavam vermelhos e inchados, e suas mãos e pés estavam frios. Em apenas 3 dias, ela parecia ter perdido sua forma. Senhorita Maria. A empregada abriu a boca ligeiramente, assustada com sua situação. Maria tremia por toda parte, seus olhos estavam vazios e, embora ela se mantivesse, ela perdeu a cabeça para sempre. Senhorita, o que há de errado com você? A empregada perguntou ansiosamente. O nascimento e a vida chegaram ao fim, e a deusa que guardava a reprodução da vida humana desapareceu completamente. Ela disse com um soluço. A bruxa da vida a resgatou da água e do fogo várias vezes na Cidade Baixa, e ela quase se tornou um recipiente para a bruxa da vida descer. Agora que a vida caiu, ela pode sentir isso claramente. Da personificação das regras da vida humana em todo o continente de Aesir, a bruxa da vida é a regra da reprodução e sobrevivência. Sua queda significa que os seres humanos são como um pedaço de papel que pode ser perfurado a qualquer momento. Maria, que aceitou completamente esse fato, perdeu a cabeça para sempre. Brion Sisley tirou um relógio de bolso primorosamente trabalhado de seu vestido de alta costura, olhou para ele até que os ponteiros girassem para 10, então guardou o relógio de bolso e olhou pela janela do carro. O exterior do carro está flutuando como se estivesse encharcado de água devido ao tremor do carro. A vegetação é limpa e organizada. Há lojas de reserva de alto padrão nas ruas de ambos os lados. A maioria das gerações tem feito negócios aqui. Sob a governança do centro, Nuujin é realmente ótima. Brion suspirou de repente e virou a cabeça para olhar para o motorista bem vestido e sênior sentado na primeira fila. De fato, senhor, o motorista respondeu apressadamente. Sim, Nuujin não consegue nem ver uma pessoa pobre. Brion continuou a suspirar, só de olhar para Nuujin que é tão feliz e próspero, sinto que meu trabalho duro e esforços não foram em vão. Meu senhor, você é realmente gentil. Claro, este é o Distrito Central, de onde vêm os pobres. O motorista reclamou em seu coração, mas é claro que ele não ousou dizer isso. O velho na frente dele não era uma pessoa simples. De fato, eu sou muito mole para ver pessoas pobres, Brion suspirou. Ele é na verdade um dos mestres do Bureau governante que controla todo o NU. A pessoa mais honrada no NU. O chamado Bureau de Adjudicação é a reunião do presidente que o Centro Central controla o NU Gold. Eles herdam suas posições de geração em geração, e seus ancestrais são os 12 grandes homens que criaram o NU Gold. Como descendente de um grande homem, Brion Sisley também se tornou membro do Bureau de Arbitragem em virtude de sua excelência, embora seu status não fosse muito alto, caso contrário, ele não teria sido enviado para perguntar sobre a filial do dono da livraria. Há meio mês, o Bureau de Adjudicação se reuniu sob a árvore estagnada a milhares de metros de profundidade no Central Park e finalmente chegou a 2 conclusões. Uma é esperar o caminho da espada de fogo para pedir a Lindie que faça um movimento, e a outra é perguntar sobre a filial de Lindie, o objetivo de. Como o membro mais jovem entre os velhos, Brion aceitou essa tarefa com muita confiança, para descobrir o propósito da filial do dono da livraria. É uma pena que Brion não achasse que a livraria fosse forte. Brion descobriu que o dono da livraria era solteiro do começo ao fim, e seu único companheiro era o assistente que veio abrir a filial. Embora ele tenha mostrado poder além da imaginação várias vezes, Brion ainda manteve uma atitude cética. O comportamento de Lindie era mutável, e ele não conseguia adivinhar com precisão o propósito. Se não há propósito, então por que ele faz essas coisas? Mas se há um propósito, com a força que ele demonstrou agora, ele pode destruir diretamente Nuujin, mas ele não fez isso, mas continuou distribuindo seu poder, abrindo galhos e desenvolvendo seu próprio poder. O verdadeiro forte desdém em cooperar com formigas. Se Lindie pudesse superar a força da bruxa da árvore, ele teria feito um movimento há muito tempo. Portanto, Brion se ofereceu para perguntar sobre o propósito do galho de Lindie. Se esse assunto for resolvido, ele sem dúvida se tornará rapidamente a figura central do departamento de adjudicação.
Mestre, estamos aqui. O motorista estacionou o carro no número 48, área A. A mansão original da família Fred foi recentemente remodelada, e o portão largo foi usado como livraria, que parecia muito luxuoso. Quando Brion saiu do carro, ele pôde ver que havia apenas uma garota com um rosto delicado nesta grande livraria. Brion lembrou que essa garota já foi uma humana artificial da Sociedade da Verdade, mas agora ela foi transformada em uma garota de verdade por Lin Jie, sua força é difícil de julgar. Bem-vindo! Moen curvou-se para Brion como um robô antes de entrar completamente. Pouco depois da abertura da filial, Brion foi o primeiro cliente e, de um certo ponto de vista, ele foi a primeira pessoa a ser testada pelo chefe Lin. Brion se apoiou em sua equipe e caminhou até o balcão da livraria, mostrando um sorriso. Olá, senhorita, sua livraria é realmente luxuosa. Brion disse com um sorriso, este tipo de livraria decente é realmente adequada para a atmosfera do Distrito Central. Moen não respondeu e olhou para ele como se estivesse olhando para uma formiga. Brion nunca tinha sido tratado assim antes e queria refutar, mas como estava oprimido pelos olhos de Moen, não conseguia respirar. A livraria de Morne não é a livraria inesgotável de Lin Jie, mas os livros selecionados pessoalmente pelo chefe Lin. Moen e Vincent concordaram que essa era a confiança do chefe Lin neles, então eles deixaram claro o conteúdo geral de cada livro, mas não o leram. Afinal, se eles realmente pudessem ler, até Moen e Vincent iriam Tate também enlouqueceria. Já que você entrou nesta livraria, você está pronto para o julgamento. Os olhos escuros de Moen refletiam uma luz brilhante, como estrelas no céu noturno. O que? Julgamento? Brion olhou para Moen inexplicavelmente, o que era diferente do que ele havia imaginado. De acordo com as informações do Distrito Central, o dono da livraria se exibirá primeiro quando vender livros e depois agirá como dono de uma livraria. Ele não atacará pessoas comuns e não gosta que as pessoas mencionem sua identidade poderosa, nem mostrará facilmente seu poder sobrenatural. Brion queria confiar nessa conversa para descobrir a identidade do dono da livraria. Mas essa jovem o reprimiu firmemente com uma poderosa personalidade transcendente no momento em que entrou. A garota de branco já havia se virado e caminhado em direção à estante escura, pegou um livro dela e o segurou na frente de Brion como um tesouro. Moen acariciou seus cabelos e os prendeu atrás das orelhas, parecendo um pouco recatada. Se ela ignorasse o livro em sua mão, aquele livro com uma capa lisa. Tipo um livro de pele humana. Brion abriu os olhos ligeiramente. Talvez deixar você realmente apreciar as obras do chefe Lin possa mudar você um pouco. Moen inclinou a cabeça ligeiramente, e os cantos de sua boca se ergueram ligeiramente do fundo de seu coração por causa dos livros do chefe Lin. Fim do capítulo. Capítulo 420. A garota de branco levantou os cantos da boca, suas pupilas escuras pareciam um abismo. Moen não tinha a ideia do chefe Lin de esclarecer as pessoas e tentar vender livros para ganhar dinheiro. Sua missão era espalhar o livro, e qualquer um poderia assistir. Se ela não caísse na loucura, essa pessoa era escolhida pelo chefe Lin. Mas se você cair na loucura, não está qualificado para ser a pessoa favorita do chefe Lin e precisa se livrar deles o mais rápido possível. Afinal, pessoas redundantes sempre desperdiçarão muitos recursos e até afetarão a situação geral final. Brion olhou trêmulo para o sorriso da garota de branco. Por que você não jogou as cartas de acordo com a rotina? Vocês não falaram um longo parágrafo primeiro? Por que ser tão direto? Obrigado, senhorita. Assistente. Brion disse com um sorriso rígido, então comprei este livro e o lerei quando voltar. Voltar? O sorriso de Moen desapareceu imediatamente, sua cabeça inclinada, ela parecia muito fofa, mas também cheia de horror invisível. Você pode voltar, disse Moen indiferentemente, mas eu sugiro que você leia agora. Afinal, se este livro não é adequado para você, talvez eu possa mudá-lo para você. Não é tão difícil. O canto da boca de Brion se contraiu levemente. Ele não ousou ler este livro.
Seu talento era medíocre, mas antes de vir, ele pediu a vários bruxos brancos em sua família que lhe dessem dicas para que ele pudesse resistir à tentação do poder no livro. O atual Brion não queria ler este livro de forma alguma. Seu propósito era obter o livro e usá-lo para experimentos. Então leia aqui, concluiu Malgan. Não, é melhor eu voltar e ler, temo que isso atrase seus negócios aqui. Brion disse apressadamente. Depois que Moen ouviu isso, ele ficou um pouco surpreso e respondeu depois de um tempo, não é um atraso, mas se você não consegue ler o livro, preciso pegá-lo de volta, então fique aqui, caso contrário será uma perda de tempo. Qual é o atraso? Senhorita assistente, você está brincando. Brion disse fingindo ser surdo. Vou lhe dar um tempo para recolher o corpo. As palavras inexpressivas de Moen deixaram Brion sem palavras. Afinal, tenho que pegar o livro de volta. Brion engoliu sua saliva, apenas olhar para Moen o fez sentir uma grande pressão, o que era um sentimento que ele nunca ousou sentir antes. Como membro do departamento de julgamento, embora seu status seja muito baixo, ele é pelo menos um transcendente destrutivo. Antes de voltar, ele aceitou dicas de vários magos brancos, mas agora ele foi completamente suprimido por Moen. Se ele escapar agora, será morto por Moen com um golpe. Brion pegou o livro lentamente, pensando nas dicas que o mago deu a Brion em sua mente, ele fechou os olhos solenemente e os abriu novamente. Em sua mente, inúmeras ilusões apareceram em um instante, coloridas, como vidro iridescente, e quando Brion viu este livro, pareceu passar por uma espessa camada de vidro. Este vidro grosso é sua arma mágica de autoconfiança, então ele começou a fingir que estava lendo. Fingindo que estava lendo, Brion finalmente deu um suspiro de alívio. Felizmente, ele já havia se preparado. Como você se sente? De repente, um homem falou atrás dele, o que assustou Brion e quase deixou cair o livro em sua mão. Ele virou a cabeça em transe, e uma luz extremamente poderosa correu diretamente para seus olhos. Ah! Brion gritou e caiu no chão. A pessoa que falou apenas olhou para ele e o ignorou. Senhorita Moen, você é uma novata para passar pelo julgamento. Vincent olhou para Brion que havia caído no chão. Moen assentiu levemente, senhor. Vincent, você veio aqui um pouco de repente. Passei por aqui quando estava pregando e vim aqui para prestar homenagem a você. Vincent disse educadamente. Morne assentiu, olhou para Brion no chão e disse, o plano do chefe Lin já está sendo concluído, este homem é apenas um peão do centro central para testar o oráculo do chefe Lin. Como esperado de você, você pode dizer à primeira vista. Vincent disse com sincera admiração. Moen saiu do balcão. Devido às dicas dos magos brancos, os olhos de Brion se tornaram a existência de converter a luz e a cor de todas as coisas em luz do arco-íris. Quando ele não queria ler o livro, ele distorcia automaticamente a luz que o sol brilha no livro. Quando refletido nos olhos, ele se torna completamente uma luz do arco-íris. Mas o que ele não esperava era que Vincent, que estava quase transformado em uma bola de fogo solar, aparecesse de repente. Vincent, que estava protegido pelo poder do sol, destruiu diretamente seus olhos, e seus globos oculares explodiram. Agora seu rosto é apenas 2 buracos, e ele continuou gritando roucamente no chão. Moen agachou-se ao lado dele, sorrindo e olhando para Brion no chão. Brion lentamente se acalmou. Apenas ficar ao lado dele assim fez as pessoas sentirem a paz e a tranquilidade da noite, e o esforçado Brion gradualmente se acalmou. Morne levantou a mão e gentilmente a enxugou dos olhos, curando os olhos de Brion como o suave luar. Brion abriu os olhos lentamente, como se visse a lua naquele momento, uma lua cheia acima do céu estrelado sem fim, e o rosto sorridente de Moen na lua. Levante-se, Moen disse levemente. Moen ajudou Brion a se sentar em transe. Isso é, Vincent franziu a testa. Não posso deixar de me perguntar por que Moen fez isso. O propósito do chefe Lin é limpar todos os seres humanos fracos e fracos que não podem ser selecionados, e o Brioniano na frente dele não consegue fazer isso, muito menos se tornar o chefe Lin. O escolhido.
Ele é um membro do Centro Central. O Centro Central quer descobrir a força e o propósito do chefe Lin, então use-os. Moen sorriu, olhou para Brion com o rosto inexpressivo e leu o livro. Continue para colocá-lo na frente de Brion. Você está realmente dando este livro a ele? Vincent franziu a testa, olhando para os ecos do abismo, na frente dele, a Bíblia escrita pelo próprio chefe Lin. Vincent suspirou. Embora ele realmente quisesse ler e apreciar, ele sabia que este livro não era para ele, e ele nunca o encontraria. Já que era o julgamento da deusa da noite eterna, então talvez este livro pertencesse a Brion. Brion leu o livro cuidadosamente, e seu corpo começou a sofrer mutações gradualmente. O Centro Central ainda subestima muito o chefe Lin. Moen disse sem expressão, já que este é o caso, vamos enviar a eles uma bomba relógio. Enquanto conversava, Moen tirou uma xícara debaixo do balcão e sacudiu vigorosamente o chá com leite dentro. Os globos oculares pretos e vermelhos envoltos em leite balançavam como pérolas. Moen gentilmente colocou a xícara em Brion. Esta xícara de chá com leite de pérola foi especialmente preparada para ele. O coração de Brion caiu em uma paz indescritível, como se ele tivesse retornado àquela noite chuvosa de sua infância, ouvindo sua mãe contar uma história, deitado na cama. E o livro, Eco do Abismo, na minha frente parece ser o eco da longa e bela voz cantada do belo vale profundo. Aos olhos de Vincent, depois que este eco do abismo foi aberto, incontáveis tentáculos emergiram, projetando-se de seus olhos, nariz, boca e ouvidos, agitando seu cérebro. Em breve, ele se tornará o fantoche do chefe Lin, nos ajudando a monitorar cada movimento do Centro Central. Vincent mostrou um sorriso sério. Todos os comportamentos ímpios podem ser devido à falta de imaginação. Fim do capítulo.